Olá, Yaldin, tudo bem com vocês, meus irmãos? Paz de Alcha. Irmãos, eu vou complementar este vídeo com o vídeo anterior, falando do pecado. Vamos dar uma continuação para a gente poder estar esclarecendo um pouco mais esse entendimento, né? Por que nós não devemos mais falar que a gente é pecadores e sim falhos? Porque as escrituras, elas vão nos mostrar exatamente como eu falei no vídeo anterior, que Yahshua Mashiach carregou todos os nossos pecados. O Novo Testamento, ele nos comprova mais ainda. E a partir do momento que você é imergido, você vive uma nova vida, uma nova criatura. Você tem que entender isso. Você tem que parar de pensar o teu passado, do que tu era pecador, que tu errava, que tu falhava, que tu transgredia, né? Tira tudo isso da tua cabeça. Esquece, você foi imergido, você foi justificado. Eu vou te mostrar dentro das escrituras que a gente é justificado. Mas vamos acompanhando esse vídeo até o final, porque tem alguns que pegam capítulos e versículos, por exemplo, de 1 João, que eu vou estar lendo daqui a pouco, junto com vocês, para a gente poder entender o que é o contexto, o entendimento, do que ele vem falando, de que se a gente fala que a gente não é pecador, a gente é mentiroso, a verdade não está em nós. Como acontece esse desentendimento, né, entre uns? Vamos acompanhar então no capítulo 6 de Romanos, no primeiro versículo, que diz assim, ó: o que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver nele ainda? Ou não sabeis que todos que fomos imergidos em Yahshua e na sua morte que fomos imergidos? Portanto, pela imersão, nós fomos sepultados com ele na morte, para que como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Vocês entenderam? Bom, porque as escrituras ela fala para a gente ser imergido em nome de Yahshua Mashiach. A gente é justificado na imersão. Vamos agora entender aqui, ó, em Colossenses, no capítulo 2, aonde vai estar falando, meus irmãos, que ele carregou tudo, e que é pela imersão que a gente é justificado. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, já vem dizendo assim, ó: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, pois em Yahshua está toda a plenitude do Pai, do Altíssimo. Mas vamos vendo aqui, ó, que nós vamos se transformar como Yahshua. As escrituras vai nos mostrar. Quer ver só? No versículo 11, no versículo 10, continuando, diz assim, ó: e nele fostes levado à plenitude, ele é a cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. Nele foste circuncidados por circuncisão não feitas por mãos de homens, mas pelo devestimento de vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Yahshua. Foste sepultado com ele na imersão. Algumas traduções vai encontrar batismo, mas eu já tenho vídeo feito explicando com documentos que significa batismo e imersão, que é submergir, que é afundar, né? Então não preciso, né, se alimentar mais disso, porque a gente já está se alimentando cada vez mais com alimento sólido. Continuando, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Yahweh, que o ressuscitou dos mortos. Vós estavos mortos pelos vossos pecados, pelas vossas faltas, transgressões. A gente estava, quer ver? E pela incircuncisão de vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Yahshua. Ele nos perdoou todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas transgressões. Apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós e suprimiu pregando no madeiro, no qual despojou os principados e as autoridades, expondo em espetáculo a face do mundo, levando em cortejo triunfal. E Yahshua Mashiach pagou as nossas dívidas. A gente era pecador, a gente pecava, a gente errava, né? Hoje a gente é falho, a gente tem uma nova vida a partir da imersão, mas a gente não vive mais no pecado, porque a gente é de Yahshua, a gente é de Yahweh. Quer ver como a gente é?
Vamos acompanhar então aqui comigo. Eu vou ler aqui, ó, 1 João, né, no capítulo, tá no capítulo 1 aqui. Esta é, ó, no versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. E ao é a luz, e nele não é treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahshua, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está nos mostrando que não adianta a gente estar em comunhão, mas não estar andando nas trevas. Por quê? Porque a verdade não está em nós se a gente andar nas trevas. Os frutos vão mostrar isso. Aqui continua dizendo, se estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahshua é que nos purifica de todo o pecado. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? Então a gente tem que estar em comunhão com os outros. As escrituras vai nos mostrar aqui também, meus irmãos, uma palavra muito forte. Ó, agora, meus irmãos, eu vou estar lendo o capítulo 1, do versículo 8, continuando onde eu estava lendo, que diz assim, ó, se dissermos não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Yahshua, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo o de muitos. Então, vocês agora precisam ver a nota de rodapé para poder estar entendendo o que Elrona estava dizendo. Na mesma página do primeiro capítulo, você vai ver na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, assim, ó. E Elrona se refere aqui às falhas passageiras, uma vez em comunhão com Yahweh, que suprimiu do pecado. A gente antes não estava em comunhão com o Altíssimo. Então, quando a gente partiu para a comunhão com Yahweh, ele que suprimiu nossos pecados. Então, eu quero deixar a continuação aqui, dizendo assim, ó, exige por si mesmo a vida santa e sem pecado. Por quê? Porque as Escrituras diz para nós não andarmos no pecado. Porque as Escrituras nos adverte que o pecado é do diabo, é da mentira. Irmãos, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 3, vai estar dizendo assim, ó, todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tudo o que comete pecado, comete também iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho do Altíssimo se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Yahweh não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Yahweh. Nisto são reconhecidos os filhos do Altíssimo e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Yahweh, nem aquele que não ama o seu irmão. Vamos só continuar aqui, para vocês entenderem que o pecado operava desde o início e sua semente já agia sobre a terra. Porque, no versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvisse desde o início, que nos amamos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, que sendo filho da serpente,
matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, e seus passos, e aos passos que os do seu irmão eram justos. Não vos admirei, irmãos. E se o mundo vos odeia, não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Nisto conhecendo o amor. Ele deu a vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade, ele fecha nas entranhas. Como permaneceria nele o amor de Al, filhinho? Não amemos com palavras nem com língua, mas com ação e verdade. Nisto saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Yahweh é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Então aqui nos vai mostrar, meus irmãos, que se a gente errou, o nosso coração ele vai ficar aflito, ele vai sentir que tu errou. E Yahweh conhece todos os seus corações. A gente recebe esse perdão de nossas falhas, sim. É tremendo demais, né? Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos. Que esse estudo seja edificante, que não crie confusões. Então, eu quero terminar este vídeo agradecendo a todos os irmãos que conversam comigo no WhatsApp, que estão me ajudando com o pouquinho que tem, que estão pedindo como é que está a minha saúde. Graças a Yahweh dos Exércitos, está bem. Logo, logo eu vou estar fazendo o exame para ver como é que está, para terminar de vez. Creio na cura. Então, eu agradeço mesmo do fundo do meu coração a força que vocês me dão, o apoio, todas essas ajudas, né, para vocês me ajudar na minha casa. Que pela graça de Yahweh dos Exércitos eu recebi a notícia de que 2 irmãos estão para vir em janeiro, para vir poder me ajudar na construção, né? Pode ter uns irmãos achando assim, ó, nossa, o Lucas está querendo arrecadar dinheiro e vai construir uma mansão. Eu já falei no outro vídeo, mostrei o exemplo. Caso não vai, é pré-fabricado, é pré-moldado, é desse valor, eles só não fazem a mão de obra. Então eu vou juntando dinheiro devagarzinho para poder comprar a casa à vista. É a partir de uns 8, 9, 10, tem que ver como é que vai estar as promoções dele. Eu vou estar mostrando para vocês no dia que eu estiver desmontando, no dia que eu estiver montando, né? Eu mostro aqui, ó, irmãos, é assim, aqui eu mostro o valor da casa, para vocês não pensar coisas. Vocês estão junto comigo, vocês estão me dando força. Eu sei que eu não preciso também dar muita satisfação, mas eu gosto de estar diante da igreja, aqui no canal, agradecendo. Eu peço ajuda aqui no canal. Vocês são testemunhas de que eu não peço particularmente, nem em grupos, mesmo tendo grupos para me ajudar, que tem irmãos ali que, né, que fizeram isso por mim. Glórias ao Eterno. Obrigado em nome de Alcha Machia, o irmão Flávio que está organizando isso, né? Vocês são testemunha, meus irmãos, que eu não fico enchendo o saco de ninguém. Eu sempre venho aqui, eu mostro aqui diante no canal para vocês verem, né? Estou melhorando sim de saúde, minha esposa trabalha, meu enteado trabalha, eu estou fazendo meus trabalhos, não são todos os dias. Por quê? Porque eu tenho, né, o meu filho para cuidar, minha esposa vai trabalhar, não temos creche e aquela coisa toda. Alguns irmãos me perguntaram, Lucas, tu conseguiu pegar o dinheiro da emergencial lá e tal? Eu falei, não, eu fiz até o cadastro, mas não deu certo. Também não vou ficar, né, tá entregue nas mãos de Yahweh dos Exércitos. Então eu agradeço do fundo do coração essa força que vocês estão me dando. Qualquer dúvida, eu vou deixar o número da conta, tudo certinho aqui na descrição. E também aqui na tela o número do cartão aqui para vocês pegar. Se vocês sentirem no coração, me dá uma força, né? Eu estou conseguindo, né, graças a Yahweh, aos pouquinhos chegar até lá. Eu espero que tudo dê certo. Se Yahweh dos Exércitos permitir, né, que em janeiro a gente já começa a fazer, né, as coisas da casa aqui, porque também não é fácil. Eu tenho que ver
o terreno, tem que ver o IPTU, né, as coisas da prefeitura para poder mexer. Então vamos com calma. Qualquer dúvida, meu número, tá tudo ali na descrição, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu vou deixar o número do irmão Flávio, para aquele irmão que quer ajudar nós, né, a me ajudar ali, entrar no grupo para poder estar ali conversando com a gente, entende? Então, que Al seja sempre com vocês, meus irmãos. Vou estar aqui tirando meu tempo para trabalhar, meu tempo para estudar, meu tempo para gravar vídeo, meu tempo para editar, meu tempo para postar e meu tempo para pedir para vocês compartilhar este vídeo. Um tempinho para vocês que não são inscritos, se inscreva, assiste mais vídeos do canal para vocês poderem estar entendendo qual que é, né, o real objetivo do canal, o que o canal vem postando, estudando e mostrando. Não esqueça que eu estou em edição na terceira parte dos 10 mandamentos, né, que vai ser a abertura do Mar Vermelho no canal Lucas em Alcha. Se inscrevam lá, convide seus filhos para poder estar assistindo, são anime para vocês, né, acompanhar junto com seus filhos, né. Por meio deste vídeo, aproveitando, eu agradeço aos exércitos pela vida de cada um, irmão, porque vocês são tremendos demais. Eu creio que algumas confusões acontecem, né? Ou um desentendimento aqui, um desentendimento ali. Mas não esqueçam, meus irmãos, de antes de querer mostrar uma escritura e falar assim, a verdade não está nele, você tem que parar para pensar o que você está dizendo. Analisar o estudo de ponta a ponta. Então, esse estudo que eu fiz foi para complementar o anterior, para vocês poderem estar entendendo. A gente é falho, porém a gente vive uma nova criatura. Isso aí é um alimento sólido, é um alimento forte, né? Não é para criança, não é para beber leite, não se engasguem, né? Cuidem com as palavras, analisem tudo certinho, para não julgar o teu próximo. Se eu estou errado, venha com um estudo, apontando em base nas escrituras, com todos os teus documentos, para poder dizer, oh, irmão, você errou aqui. Eu vou reconhecer, se eu errei, eu vou vir aqui no canal, vou falar, irmãos, um irmão aqui veio aqui, conversou comigo, aconteceu isso, eu fiz isso e isso, eu vou aqui, ó, diante de vocês, diante da igreja. Mas eu estou vindo diante da igreja com a palavra das escrituras sagradas, falando para vocês, lendo, explicando da melhor forma possível, para a gente poder chegar na plenitude de conhecimento. Porque ainda eu não conheço tudo, mas um dia eu vou, porque a gente vai ser igual o Mashiach. Está escrito. Até a próxima, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Que aos exércitos acompanhem sempre vocês, meus irmãos. Até mais.